É um prazer muito grande mais uma vez estar aqui com os irmãos. Amém. Repartindo a palavra de Deus, que para mim é uma honra, não sou digna. Mas o Senhor, Ele nos concede alguns privilégios aqui nessa terra. E para mim é um grande privilégio repartir a palavra de Deus. Amém. Porque simplesmente a palavra dele tem vida e tem vida em abundância. Meus queridos irmãos, hoje quase que eu não estaria aqui. Aliás, antes me digam que horas são, porque eu estou sem o relógio, esqueço sempre de colocar o relógio e ali não está funcionando. 11 horas e ponto. Ótimo. Por favor, não deixem eu passar. Hoje é um pouquinho longo, mas eu vou cortar alguns slides, porque depois eu me toquei que realmente é um pouco longo, mas a maioria que eu vou passar é o suficiente para nós entendermos bem a mensagem de hoje. Amém. Mas eu gostaria de começar, esse foi o primeiro versículo de domingo. Como aqui eu sabia que a maioria que estaria aqui não estava no domingo, eu resolvi fazer um breve resumo de domingo. Então nós começamos com esse versículo que está em Apocalipse 3:11. Antes desse guarda que tem, Jesus diz: venho sem demora. Se vocês olharem na Bíblia de vocês, antes do guarda tem: venho sem demora. Jesus estava falando para a igreja de Filadélfia, que é a igreja antes de Laodiceia, que é o tempo antes da igreja que nós vivemos, antes do nosso tempo, ou seja, de 1844, aliás, de 1833, o Guilherme Miller, dando a mensagem, anunciando que Jesus estava voltando. E Jesus disse para essa igreja: eu venho sem demora. Amém. Aí ele completa, aí o versículo diz: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Quem estava aqui no domingo sabe, eu vou perguntar para quem não estava. Guarda o que, meus irmãos? O que nós devemos guardar? Quem estava domingo, por favor, não abra a boca. O que vocês acham que Jesus estava mandando nós guardarmos? A fé, sim, a fé. Oi? A fé e o testemunho. Sim, alguém mais tem mais alguma opinião? A nossa vida. A oração. Coração, guarda, né? Jesus diz: filho, me dá o teu coração, né? Exatamente, ele bate na porta do nosso coração para que a gente possa guardar realmente o nosso coração para ele, né? Deixar ele entrar no nosso coração, sim. Tudo isso, aliás, é um pacote, né, irmãos? Quando nós falamos da palavra de Deus, é abrangente. Ela abrange várias coisas. Verdade. Mas o sentido mais importante desse guarda que tens está revelado pelo próprio Jesus em Mateus 25, quando ele fala das parábolas das 10 virgens. Ele diz o que é realmente importante para nós guardarmos no tempo do fim. Porque a parábola das 10 virgens, Jesus estava falando exclusivamente para a sua última igreja. A igreja que verá, que vai ver ele voltando. Então ali ele fala de algo importantíssimo. O que faltava? Ele fala de um grupo de fiéis da sua igreja daquela época. E todas elas dormiram. Só que houve um grito. Se houve um anúncio forte e alto bom som, o anúncio de que Jesus está voltando, elas acordam. Essa igreja acorda, essa igreja desperta. Sendo que ali nos diz que uma parte estava preparada e outra não. E qual foi a diferença dessa igreja? Qual foi a diferença desse povo? Eles todos despertaram com o anúncio da volta de Jesus. Mas o que fez a diferença para a salvação? Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que eu preciso entender o que é importante para a minha salvação. O que realmente importa. O que realmente eu preciso colocar em primeiro lugar na minha vida. O que eu preciso ter como garantia disso aqui, para eu não perder a minha coroa. Todos nós temos uma coroa preparada. Todos nós temos uma mansão preparada. Pelo Pai Celestial, Jesus disse, e Jesus não mentiu,
em nenhuma vez. Então ele me diz que eu tenho que guardar algo para que ninguém tome o meu lugar. Essa é uma exortação de Jesus para o seu povo dos últimos tempos, porque da mesma forma que ele falou para os discípulos das 10 virgens, referindo-se à última igreja, o seu último povo que estaria na face da terra, ele também aqui estava falando para a igreja de Filadélfia, que era a igreja antes de Laodiceia, que era a igreja que proclamou a vinda dele, só que não entendendo o evento. Não era Jesus voltando, era Jesus passando para o lugar santíssimo. Mas a mensagem continua: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E em Mateus 25 é muito claro que é o Espírito Santo, o azeite. Aqueles que irão para o céu, eu estou falando do último povo, aqueles que verão Jesus voltar em glória, aqueles que entrarão nas moradas celestiais, são aqueles que terão o Espírito Santo. Depois peço, não foi gravado, né? Por minha culpa. É que eu pedi para falar aqui embaixo, não foi gravado eu de gravei, domingo. Foi gravado sim. Ah, foi? Foi. Então pronto, assistam de domingo para vocês poderem entender melhor por que nós carecemos tanto do Espírito Santo. O que é preciso? Mas sábado passado, que todos estavam aqui, nós falamos do fruto do Espírito Santo. E no domingo nós abrangemos os frutos, a importância desse fruto, e só através do Espírito Santo. Por isso precisamos guardar o que nós temos. Por isso precisamos conservar a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Mas no domingo eu prometi algo. Eu falei que no sábado, hoje, nós iríamos aquecer os nossos corações. Nós iríamos... A vida está pesada, né, irmãos? Eu falei para vocês que eu quase não estaria aqui. Eu perdi minhas forças há muito tempo. Que eu não perco as minhas forças, aliás, mais de um ano, por causa de um tratamento natural que eu fiz, que eu não perdi as minhas forças. Mas essa semana eu perdi, eu pensei que eu não fosse estar aqui. Mas pela graça de Deus, Ele ontem renovou as minhas forças e eu estou aqui. Amém. Então eu digo, não está fácil viver nesse mundo. Verdade. Todos nós aqui somos testemunhas disso, que não está fácil viver nesse mundo. E o que nos faz viver em esperança? O que pode nos fazer viver em alegria, irmãos? Mesmo diante das circunstâncias adversas da nossa vida. Não na nossa vida particular, mas na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso país, no nosso mundo. Se só nos chega notícias ruins todos os dias. Semana retrasada, eu tive notícia ruim 4 dias seguidos, irmãos. Telefone de manhã tocando todos os dias de manhã cedo com notícias ruins. Não é fácil você viver. Tem que ter algo a mais para a gente poder viver com esperança. Tem que ter algo a mais para a gente poder ter alegria, mesmo diante das situações. Então, eu falei que eu iria trazer mensagens de esperança. Amém. Vamos falar da volta de Jesus. Pelo hino, vocês já viram que era sobre a volta de Jesus. Mateus 24, palavras de nosso Senhor, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem visível. Todos que estarão vivos verão esta maravilha. Amém. No grande conflito, não há possibilidade de ser imitada esta vinda. Será conhecida universalmente, testemunhada pelo mundo inteiro. O inimigo tentará imitar a volta de Jesus. Mas ele não vai fazer igual, porque não é permitido. Louvado seja o Senhor. Amém. Porque diz que os enganos dele, se possível, enganaria até os nós. Então isso não será permitido, que ele faça igual à vida de nosso Senhor Jesus. Aí diz em Testemunhos, falando da visão de Ellen White, nós vamos ler várias visões dela, irmãos, falando sobre a vinda de Jesus. Logo nossos olhares foram dirigidos ao Oriente, pois aparecera uma nuvenzinha aproximadamente do tamanho da metade da mão de um homem, a qual todos soubemos ser o sinal do Filho do Homem. Porque quem é que deu esse sinal? Jesus que deu esse sinal. Todos em silêncio solene
olhávamos a nuvem que se aproximava e se tornava mais e mais clara e esplendente, até converter-se numa grande nuvem branca. A parte inferior tinha aparência de fogo. Olha o detalhe. Alguém já tinha se atentado para esse detalhe aqui? Que essa nuvem vai crescendo, 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 só que no interior dela tem o quê? Aparência de fogo. Imagens que Hollywood nenhuma conseguiu já produzir e jamais irá conseguir produzir. São as coisas que nós vamos ler agora para aquecer os nossos corações, irmãos. Amém. O arco-íris, essa nuvem branca, como lá no centro, o fogo, estava sobre a nuvem, enquanto em redor dela se achavam 10 milhares de anjos, porque são incontáveis. Essa linguagem de 10 milhares de anjos quer dizer que são incontáveis, entoando um cântico agradabilíssimo. Imagina o cântico do céu. Por isso que temos que ter cuidado com os louvores que nós apresentamos a Deus, irmãos. Os anjos sabem quais são os louvores que agradam a Deus. E sobre ela estava sentado o Filho do Homem, o nosso Senhor Jesus, vindo em glória e poder. Os cabelos brancos e anelados caíam-lhe sobre os ombros, e sobre a cabeça tinha muitas coroas. Os pés tinham aparência de fogo. Isso nos lembra o que? Revelação a João em Apocalipse. Não é isso? Em sua destra trazia uma foice aguda e na mão esquerda uma trombeta de prata. Seus olhos eram como chamas de fogo que profundamente penetravam seus filhos. Por que essa visão? Por que essa linguagem? Porque a pena humana não tem como descrever o invisível, aquilo que nós não estamos acostumados. A visão é tão grandiosa que ela procura, como João, procura palavras humanas para descrever a beleza, a grandeza desse acontecimento, de como o nosso Senhor Jesus é, irmãos. Continuando, ao serem eles, nós os justos, amém, né, irmãos? Amém, glória a Deus. Chamados de seu profundo sono, aí já não digo amém porque eu espero estar viva, mas falando dos nossos irmãos que morreram na fé, diz o seguinte: começam a pensar exatamente haviam parado, ou seja, quando eles acordam com a sensação daquele momento em que eles faleceram. A última sensação foi a agonia da morte, o último pensamento de que estavam a cair sob o poder da sepultura. Ao se levantarem da tumba, seu primeiro alegre pensamento se expressará na triunfante aclamação. Talvez hajam sido deformados, doentes, desfigurados nesta vida mortal, ressurgindo em plena saúde e formosura. No entanto, no corpo glorificado será perfeitamente mantida a identidade, ao ponto de que nós vamos nos conhecer uns aos outros. Amém. Jesus, quando apareceu aos discípulos, ele já apareceu na forma gloriosa. Mas eles o conheceram? Eles o conheceram. E na forma gloriosa, tão gloriosa, que ele transpôs as paredes. Ninguém abriu a porta para Jesus entrar. Ele simplesmente entrou onde os discípulos estavam. Essa é a maneira que nós vamos aqueles que morreram no Senhor. Eu falo que eu quero ver Jesus voltar viva, porque eu sei que é nessa época. Eu tenho certeza que é nesta geração. Mas se por um acaso o nosso bondoso Deus sabe todas as coisas e sabe o que é melhor para nós, ele achar que para mim melhor é dormir, descansar no Senhor, eu quero estar nesse grupo aqui. Amém. Nossa identidade pessoal é preservada na ressurreição, se bem que não as mesmas partículas dessa matéria pecaminosa, entende, meus irmãos? Ou substância material que foram para a sepultura. As maravilhosas obras de Deus são um mistério para nós. O espírito, o caráter do homem volta a Deus para ser preservado. Na ressurreição, toda pessoa terá o seu próprio caráter. Corpo glorificado, irmãos. Entendemos o que é isso? Nossa mente limitada não entende. Mas aqui diz que o nosso caráter
aquele caráter que vai sendo transformado pelo poder do Espírito Santo. Aquilo que nós não podemos perder de jeito nenhum, que é o Espírito Santo em nossas vidas, porque é Ele que faz a obra em nós, meus queridos. É Ele que nos transforma à imagem do Senhor Jesus. E cada cristão precisa ter isso como alvo. É tempo de nós sermos transformados à semelhança de nosso Senhor Jesus. Todos saem do túmulo, amém, irmãos, com a mesma estatura que tinham ali entrado. Um detalhe: apesar do corpo glorificado, incorruptível, porque nós temos uma matéria corruptível, uma matéria que morre. Nós iremos, aqueles que morrerem e os que estiverem vivos serão transformados num piscar de olhos, é o que diz a palavra de Deus. Mas tem um detalhe importante: a estatura mesma, a mesma estatura. E nós vamos indo compreendendo isso daí, tá? Adão, que está em pé entre as multidões dos ressuscitados, imaginem a cena. Eu amo pensar nessas coisas, meus irmãos. Amém. Imagine a cena: Adão, o primeiro homem a ser criado, quase 4 metros. Eu com meu 1,56 m, 57, um centímetro mais, 57, Adão quase 4 metros. Imagina que está em pé entre a multidão dos ressuscitados. É de grande altura e formas majestosas, de estatura pouco menor que Jesus. Ou seja, se Adão tem quase 4 metros, eu posso entender que Jesus ou tem 4 ou um pouquinho mais do que 4. Porque Adão é um pouquinho menor que Jesus. Que cena vai ser. Apresenta assinalado contraste com o povo das gerações, até a nossa geração. Pequenininha. Basta esse aspecto para revelar a grande degeneração da raça humana. Só esse aspecto. Adão vai entender nesse momento em que todos serão ressuscitados e reunidos com aqueles que estão vivos. Adão vai entender mais completamente o que o pecado fez. Só na estatura. Imagine as histórias que ele vai ouvir, desde a época dele até a nossa. Só na estatura ele vai compreender o que aconteceu, o que o pecado fez, meus irmãos. Todos, porém, surgem, olha que maravilha. Irmãos, isso não é para aquecer nossos corações? Todos, porém, surgem com a vivacidade, o vigor da eterna juventude. Essa juventude que as pessoas procuram em cirurgias, em cosméticos, em pessoas morrerem e irem para um lugar super gelado para se conservarem, porque possa ser que a ciência descubra como o homem pode viver eternamente. Loucura! Pensar nisso. Não querem se render ao que a palavra de Deus diz. É uma maneira de uma rebelião decretada atualmente, quando homens sábios que se acham sábios acham que vão achar a maneira de ter a eterna juventude, de ter vida eterna. Loucos. É loucura. A sabedoria humana é loucura. Nós, irmãos, como povo de Deus, somos mais sábios do que os sábios dessa terra. Porque nós compreendemos essas coisas aqui. Se Adão, ao ser criado, não houvesse sido dotado de 20 vezes maior vitalidade do que os homens possuem agora, a humanidade, com seus atuais métodos de vida, que constituem uma violação da lei natural, já estaria extinta. Foi criado perfeito, né? Perfeito. Os justos, 1 Coríntios 15, 52, os justos vivos serão transformados no abrir e fechar de olhos. Nós. Que assim seja, que Jesus venha em nossos dias. Precisamos ver Jesus voltar. Precisamos que Jesus volte, irmãos. Nossa família precisa que Jesus volte. A voz de Deus, pela voz de Deus, né? Acraseada, pela voz de Deus, eles foram glorificados. Agora tornam-se imortais e com os santos ressuscitados são arrebatados para encontrar seu Senhor nos ares. De cada lado do carro de nuvem existem asas. Olha outra cena. Nós podemos imaginar
Hollywood consegue fazer isso, irmãos? De cada lado do carro de nuvem existem asas. Carros de nuvens, o que são esses carros de nuvens? E debaixo deles se acham rodas vivas. Porque esses carros são os anjos. Tá, irmãos? E as rodas clamam. Olha o que os anjos clamam. Santo. E as asas movendo-se também clamam. Santo. E o cortejo de anjos. Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso. E os remidos brandam, aleluia, enquanto o carro prossegue em direção à Nova Jerusalém. Amém. Mortos ressuscitados, nós transformados, indo num cortejo, porque Jesus não desce a essa terra de pecado. O inimigo descerá. O inimigo dirá que ele é Jesus. Ele irá fazer prodígios e maravilhas e o mundo irá ficar maravilhado, achando que é Jesus nessa terra. Mas a palavra de Deus diz que ele não vai colocar os pés aqui, meus irmãos. Então, depois dos mortos ressuscitados, dos vivos transformados, nós iremos subir. Os anjos nos colocarão nos ares para ter um encontro com nosso Senhor Jesus. E aqui, aí vamos o cortejo para a Nova Jerusalém. A cidade. Qual a cidade mesmo? João 14, 1-3 diz o quê? Vamos falar, nós sabemos de cor. Não se turbe. Credes em Deus. Na casa. Se não fosse assim, pois vou. E quando eu for, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Amém, irmãos. Amém. É o cortejo de Jesus. Amém. Com os salvos. E nós lá. João 14, de 1 a 3. 14, de 1 a 3. E nós estarmos nesse cortejo, caminho a Jerusalém. Aquela cidade santa. A cidade que Deus está preparando a mansão celestial para cada um de nós. Meus irmãos, nós teremos uma mansão na capital do universo. Que a Nova Jerusalém é a capital do universo. Será a capital do universo. Vocês entendem o que é isso que o Pai está preparando para nós? Sabe a sua casa dos sonhos? Eu tinha uma casa dos sonhos. Hoje eu não sonho mais porque a minha casa dos sonhos era com escada. Era 2 andares. Eu jamais penso agora em ter casa com escada. A idade, né, a gente vai aprendendo algumas coisas. Isso era sonho de jovem. Mas eu fico imaginando se a minha casa dos sonhos era bem... Eu tenho um bom gosto. E vocês também têm. Então eu sei que... Eu imagino a casa dos sonhos de vocês. Agora imagine o Pai fazendo a casa dos nossos sonhos. Sabendo que a nossa mente finita que se tornará... que vai mudar... Quando nós formos para o céu, Ele vai estar preparando conforme nós desejaríamos. Porque como Ele sabe todas as coisas. Então, se você não tem, meu irmão, a tua casa dos sonhos aqui na terra, fica triste não. Eu não fico mais triste. Fica triste não, porque a tua casa dos sonhos, com a tua mente renovada, Deus está preparando, o Pai está preparando. É o teu Pai. Não é bom ganhar presente de pai? O irmão ali deve ser pai, né? Os filhos gostam de ganhar presente dos pais. Não é bom ganhar? Pois é, já temos uma casa preparada pelo Pai Celestial. E a Bíblia diz em Apocalipse 8:1, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Vamos entender isso aí? Um pouquinho? Sim. Todos vêm. Por isso o silêncio. Não vai ficar ninguém lá no céu. Todos vêm nesse cortejo. E diz que vai ficar em meia hora, porque isso é uma profecia. E meia hora, eu não vou fazer cálculo aqui, porque essa não é a mensagem. Meia hora significa 7 dias, em profecia 7 dias. Por que haverá esse cortejo de 7 dias? Porque nós iremos passar pelos mundos criados, irmãos. E todos os mundos criados aplaudindo, vendo o cortejo passar para as mansões celestiais. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todos nós entraremos juntos na nuvem de anjos,
e estivemos 7 dias. É a confirmação da palavra de Deus. A profetisa dos últimos tempos, confirmando o que João falou há 2000 anos atrás. 7 dias, ascendendo para o mar de vidro. Mar de vidro? Que mar deve ser esse, irmãos? Límpido, né? Algum mar aqui a gente compara a mar de vidro, mar a gente lembra de água, né? A claridade, a perfeição, a beleza era tanta que eles não têm palavras, irmãos. Eles compararam ao vidro, transparência. Antes de entrar na cidade, o Salvador concede aos seus seguidores o emblema da vitória. Amém. Haverá uma solenidade, tudo muito solene. Por isso, irmãos, aqui na terra nós precisamos fazer tudo muito solene para o Senhor. Isso aqui é um treinamento para as coisas celestiais. Várias etapas até nós entrarmos na cidade celestial. Primeiro o cortejo, e antes de entrar perante a cidade, a Nova Jerusalém, existe algo que vai ser feito. Emblemas da vitória, conferindo-lhes as insígnias de sua condição real. Filhos do rei. Pouca coisa não, meus irmãos, o rei dos reis, o rei do universo. Não é pouca coisa não. Nada nesse mundo pode nos prender, irmãos, a perder isso daqui. As fileiras esplendentes são dispostas em forma de um quadrado aberto ao centro, em redor quem está, nosso Salvador, que se ergue majestosamente, muito acima dos santos e anjos, e de cujo rosto irradia benigno amor a todos. Olha a visão, a majestade de nosso Senhor Jesus, mas o olhar dele é de bondade, de amor. Aquela visão dos olhos como fogo, é porque ele penetra a todos, aonde eles estão. É penetrante e é um olhar confortante. Irmã, Ellen White viu a coroa de Enoque, que coisa linda ela descreve, de um brilho. Essa visão não está aqui, mas tem. Vi então um inumerável exército de anjos trazerem da cidade gloriosas coroas, as nossas coroas, e isso antes de entrar na cidade santa, com os nomes escritos, um para cada santo e um novo nome, irmãos, um novo nome. Tudo na Bíblia que está escrito no passado nos leva a algo no futuro. Todos os homens como Jacó, Abraão, que receberam um novo nome por Deus aqui na terra, ainda nos leva a saber que nós teremos um novo nome lá no céu. Pedindo Jesus as coroas aos anjos, apresentaram-nas a ele sobre a cabeça dos vencedores. Qual foi o primeiro verso mesmo? Veio sem demora? Para que ninguém tome a tua coroa. A coroa é para nós, individualmente. A coroa está pronta, meus irmãos, e não devemos perdê-la por nada nesse mundo. Para cada um, há uma coroa que traz o seu novo nome. Só que tem uma inscrição: santidade ao Senhor. Em cada mão são colocadas a palma do vencedor e a harpa resplandecente. Nós fomos criados para a glória de Deus. Amém. Por isso terá santidade ao Senhor, irmãos. Deu-nos harpas de ouro e palmas de vitória. Alguém sabe tocar harpa aqui? Iremos tocar naturalmente lá no céu, para a honra e glória de Deus. Ali sobre o mar de vidro, os 144.000 ficaram em quadrado perfeito. Alguns deles tinham coroas muito brilhantes, outras não tanto. Algumas coroas pareciam repletas de estrelas, ao passo que outras tinham poucas. Todos estavam perfeitamente satisfeitos com sua coroa. Não haverá orgulho, não haverá egoísmo, não haverá inveja.
Todos satisfeitos com tudo. Nós sabemos que essas estrelas são as pessoas que ganhamos para Jesus. Uns ganham mais, outros ganham menos, e tudo bem, porque no céu tudo é alegria. E todos estavam vestidos com um glorioso manto branco, dos ombros aos pés. É uma vestimenta de glória, nós não entendemos. Isso é o que a Pena conseguiu descrever, tá? É uma veste que a maior glamourosa desse mundo não se vestiu, nunca. Havia anjos de todos os lados em redor de nós, quando caminhávamos sobre o mar de vidro, em direção à porta da cidade. Esse mar de vidro, então, é fora da cidade. Estávamos a caminho. Agora, olha a cena. Imagina a cena. Jesus lá em pé, abre as portas de pérolas. Eu amo pérolas. Eu acho lindo. De uma beleza, de uma simplicidade, de uma singeleza, de uma beleza encantadora. Eu acho que enche os olhos de cada mulher. E são 12, né? E são 12 portas. E é Jesus que abre. É incrível, irmãos. Porque ele não designa nenhum anjo para fazer isso. Nem o anjo Gabriel. Ele próprio abre essas portas para nós entrarmos. Dando as boas-vindas, né? Ali contemplam o paraíso de Deus, o lar de Adão. Ali está. Não só a cidade, as mansões, mas ali o jardim do Éden está naquela cidade. Porque Jesus, o segundo Adão, está cuidando do jardim para o primeiro Adão. Então, quando abrem as portas, que a gente vê aquela cidade linda, maravilhosa, e dá de cara com o jardim do Éden. Então, aquela voz mais harmoniosa do que qualquer música que tenha soado já aos ouvidos mortais, é ouvida ao dizer: vosso conflito está terminado. Jesus dizendo para nós: acabou. Acabou, meus filhos. Amém. Mateus 25, 34. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém. Meus queridos, só me digam que horas são para ver até onde eu posso ir. Eu estou marcando aqui. Meio-dia eu fiz o sinal. Tá bom. Eu espero terminar um pouquinho antes para ter aquele louvor, tá? Reunindo-se eles em redor do grande trono branco, indizível júbilo lhes encherá o coração ao contemplarem os que ganharam para Cristo e verem que um ganhou a outros e estes ainda a outros, todos trazidos para o porto de descanso. Entendem isso daqui? Às vezes uma pessoa ganhou uma alma só, uma alma para Jesus, mas aquela alma que você ganhou vai ganhar 10, 100, 1000. Entende, meus irmãos? Às vezes aquele trabalho penoso que é feito na nossa casa, a gente querendo conquistar, né, nossa família para Jesus, e o dia que eles se convertem, a gente ganha só eles, vamos dizer assim. Eu espero meus filhos serem missionários, eles foram criados na igreja, mas eles não foram convertidos. Nós entendemos isso agora, eu entendo isso agora. Mas eu oro e sonho todos os dias dos meus filhos serem missionários. Amém. Quem sabe eles não vão ganhar milhares. Entende, irmãos? O primeiro Adão, olha a cena, irmãos. Toda vez que eu leio, eu me emociono, meus irmãos. Eu me emociono. O primeiro Adão está prestes a se encontrar com o segundo. O Filho de Deus se acha em pé, com os braços estendidos para receber o Pai da nossa. Ele abriu os portões, as portas, 12. Imagina a altura. Se ele tem um pouquinho mais de 4 metros, Jesus, imagina a altura dessa porta. Porque ele passou pela porta. E é lá dentro que há o encontro de Jesus com Adão. Jesus criou Adão, irmãos. Quando Adão pecou e Eva, foi Jesus que desceu e conversou com eles, explicou o plano da redenção, disse que ele iria morrer por eles. E se passaram 6.000 anos. Aí há um encontro agora, meus queridos irmãos.
Eu não quero perder isso aqui. Amém. O ser que ele criou, que pecou contra o seu Criador, que é Jesus, nós estamos estudando isso na lição, está muito claro quem é o Deus Criador, é Jesus. E por cujo pecado os sinais da crucificação aparecem no corpo do Salvador, Adão vai ter que deparar com as marcas de Jesus. Ele entendeu que Jesus ia morrer, mas ele não sabia como. Ele vai ter que ouvir do próprio Jesus como foi. E quem o entregou ainda para a morte, que foram os filhos de Adão. Ele vai ouvir toda a história do próprio Jesus. As marcas, ao divisar Adão, os sinais dos cruéis cravos, ele não cai ao peito do Senhor. Ele lança-se aos pés de Jesus. Irmãos, vocês imaginam a cena? Diante de todas as gerações. Imagina o profundo silêncio que vai haver. Aí as harpas já não vão estar tocando, né? Porque vai ser tão solene, tão solene. Um momento, com ternura, o Salvador o levanta. Amor. Convidando-o a contemplar de novo o lar etênico do qual tanto tempo ele foi exilado. O Filho de Deus redimiu a falta e a queda do homem. E agora, pela obra da expiação, Adão é reintegrado em seu primeiro domínio. Ele volta ao lar. Alegria, alegria. Contempla agora em arrebatamento de alegria. Contempla as árvores que já foram o seu deleite. As mesmas árvores, falando de Adão, cujo fruto ele próprio colhera nos dias de sua inocência e alegria. Vê as videiras que sua própria mão tratara, as mesmas flores que com tanto prazer cuidara. Seu espírito aprende a realidade daquela cena. Ele compreende que isso é, na verdade, o Éden restaurado, mais lindo agora, mais lindo do que quando fora ele banido. Por que ele lembra? Porque Adão, ele não tinha nossa mente. A mente dele era 1000 vezes mais. Tem um texto, eu não trouxe esse texto, que diz que 500 anos passavam e Adão lembrava de um passarinho que passou uma única vez na sua frente. Ele lembrava. Eu já não lembro de tanta coisa, meus irmãos, com 57 anos de idade. Por isso que ele lembra do Éden, por isso que ele lembra daquilo que ele cuidou. E ele vê o quanto está belo. O Salvador leva a árvore da vida, apanha fruto glorioso e manda-o comer. Olha em redor de si e contempla uma multidão de sua família resgatada no paraíso de Deus. Lança então sua brilhante coroa aos pés de Jesus e, caindo a seu peito, abraça outra cena, né? Outra cena. Primeiro ele cai aos pés de Jesus, ele é levantado, ele vê o Éden. Aí quando ele vê a multidão, ele cai de novo, só que ele é ao peito de Jesus. Que abraço. Quase dos mesmos tamanhos, os dois. Que abraço. O primeiro e o segundo Adão. E nós vamos ver isso de camarote. Tudo isso de camarote. Aí. Dedilha a harpa de ouro pelas abóbadas do céu e com o cântico. Digno, digno, digno é o Cordeiro. A família de Adão associa-se ao cântico. Aí começa de novo o cântico. Todos com suas coroas e lança suas coroas perto do Salvador, inclinando-se perante ele em adoração. Essa reunião é testemunhada pelos anjos que choraram quando da queda de Adão e rejubilaram ao ascender Jesus ao céu. Nós paramos muito pouco, sabe, irmãos? Nós passamos muito tempo pensando na nossa vida, pensando nos nossos afazeres, pensando nas nossas lutas, pensando nos nossos problemas. E temos cenas maravilhosas para pensar, como essa daqui, meus irmãos. Depois de ressurgido, vocês imaginem a alegria dos anjos, porque os anjos são nossos amigos. Os anjos são a nossa família. Nós não sofremos com nossas famílias distantes dos pés do Salvador. Nós não sofremos, irmãos, quando nós vemos queridos querendo se afastar. Nós não sofremos, irmãos, quando a gente vê tantos problemas na própria igreja. Nós não sofremos. Imagina o que os anjos não sofreram com a queda de Adão.
Não entendendo porque eles não entendiam o plano da salvação. Apesar de eles serem superiores a nós, eles não entendiam o plano da salvação. Até Jesus morrer, eles não entendiam muita coisa. Aliás. Então, imagina a alegria deles, imagina a alegria dos anjos também, que é nossa família. Vi então Jesus levando o seu povo à árvore da vida. Na árvore da vida havia belíssimo fruto, o qual os santos poderiam participar livremente. Na cidade havia um trono gloriosíssimo, do qual provia um rio puro de água da vida, claro como cristal. Aqui já é o rio. Antes da cidade é o mar de vidro. Aqui já está falando do rio, que é como um cristal. Cristal é lindo, né, irmãos? Cristal é lindo. Agora, vai ser mais lindo, porque essa aqui é a linguagem que conseguiu aproximar da beleza que é esse rio. Em cada lado desse rio estava a árvore da vida, e nas margens do rio havia outras belas árvores, produzindo fruto que era bom para alimento. Restabelecidos a árvore da vida no Éden há tanto tempo perdido, os remidos crescerão até a estatura completa da raça, em sua glória primitiva. Esses são os planos de Deus. Amém. Nós vamos crescendo, conforme vai passando as eras, nós vamos crescer. Os últimos traços da maldição do pecado serão removidos e os fiéis de Cristo aparecerão na beleza do Senhor nosso Deus, refletindo no espírito, a alma e o corpo, a imagem perfeita de seu Senhor. Eu entendo aqui, irmãos, que nós vamos crescer, que nós vamos passar 1000 anos no céu, que essa estatura chegará lá, 1000 anos de crescimento. Quando nós voltarmos a esse planeta, que é o nosso lar, lá é férias, que é o nosso lar, aqui nós já estaremos todos na medida, na estatura e perfeitamente à imagem do nosso Senhor. Amém. Eis que veio, eis que cedo veio. Apocalipse 22:12. Irmãos, nosso Senhor Jesus não voltou ainda porque a sua igreja não está preparada. Nós não temos como negar isso, porque o mundo está preparado, irmãos. As últimas coisas que faltam acontecer nesse mundo só são os últimos eventos que a palavra diz, a palavra profética diz que serão rápidos. O mundo está maduro para a volta de Jesus. Isso me traz uma preocupação. Comigo mesmo. Não adianta a gente pensar nos outros. Eu tenho que pensar particularmente. Porque a salvação é individual. O que está faltando na minha vida para que Jesus volte logo? Jesus deu as dicas. Guarda o que tens. Busca o Espírito Santo. Busca Ele em primeiro lugar. Porque o Espírito Santo, só Ele vai fazer a obra que é necessária para que a Igreja de Deus se levante e proclame as últimas mensagens desse mundo e Jesus volte. Que nós possamos pensar nisso. Tudo está preparado. Louvado seja o Senhor. Que organização, que amor, que ternura, que cuidado, que presente do Pai para nós. Oremos. Deus é eterno. Amém. Certamente estaremos na tua santa presença, Senhor. E os nossos corações foram aquecidos com as tuas promessas. Tudo preparado. Que maravilha, que bênção. Mas, Senhor, nós não estamos preparados. Que teu Santo e bom Espírito, que está neste planeta de pecado, que Ele nos conduza hoje ao Salvador, para que possamos nos arrepender verdadeiramente de todos os nossos pecados e abandonar e seguir fielmente ao nosso Mestre Jesus. Ele é o alvo, Ele é o exemplo, Ele é o modelo. Que nós possamos seguir o modelo. Que tudo que é preciso possa ser removido. Que os nossos corações possam ser limpos, purificados e santificados para a obra do Senhor. Que sejamos, Pai,
seguidores fiéis de Jesus, que busquemos a cada dia estar cada vez mais próximos dele, para a tua honra e para a tua glória, e que assim sendo, andando com Jesus através do Espírito Santo, possamos dar bons frutos para a tua honra e para a tua glória, Deus. Toda honra, todo louvor, somente a ti. Amém. Que o inimigo não tenha lugar em nossa vida, que o inimigo não tenha lugar em nossa mente, mas que o Espírito Santo reine em nossa mente, nos conduzindo a cada momento aos pés do nosso Salvador. Obrigada pelas tuas promessas, Pai. São 7.486 promessas recheadas na tua palavra. E mais de 100.000 páginas que o Senhor achou por bem deixar para o teu povo na prova final. Nós não temos do que reclamar. Nós não temos, Senhor, do que nos lamentar. É nos agarrar nas tuas promessas, é nos encher da tua palavra, é estar contrito em oração, te buscando a tua face, buscando comunhão, buscando estar cada dia aos teus pés. Senhor, o Senhor disse que aqueles que buscam em primeiro lugar o seu reino, o Senhor cuidará das nossas coisas. Colocamos em tuas mãos as nossas coisas, porque o Senhor sabe o que é melhor. E que nós prossigamos em frente, trabalhando para o teu reino, vivendo para glorificar o teu santo nome. E que em breve nós possamos ver Jesus voltar. Obrigada por este dia, obrigada pelo descanso. E particularmente eu te agradeço pelas minhas forças terem sido renovadas. Como o Senhor é bom. Como o Senhor é bom, Pai. Que nós possamos sair daqui, da tua casa de oração, cheios de esperança, cheios de alegria. E na certeza de que a nossa coroa está pronta. Em nome de Jesus que eu faço esta oração. Amém, Senhor. Amém.